Olá, eu sou o professor Givanildo e na nossa aula de hoje nós vamos estar fazendo a correção das atividades de fatoração. Então, na letra A nós temos um trinômio. A gente precisa identificar se esse é um trinômio quadrado perfeito. Bom, se ele não for um trinômio quadrado perfeito, a gente vai tentar a fatoração, né? Que tipo de fatoração que a gente vai fazer? A gente vai fazer a fatoração do trinômio do segundo grau. Primeira coisa que eu vou indicar, antes da gente verificar se esse aqui é um TQP, vamos fazer a fatoração do fator comum, porque isso aqui é composto por 6, 12 e 18, que 12 e 18 são múltiplos de 6, e aqui todos eles têm A, então significa que eu posso fatorar esse termo. Quem que eu vou fatorar? Se 12 e 18 são múltiplos de 6, então eu vou colocar 6, que é o menor deles. Então eu vou fatorar 6 e vou fatorar quem? A. Vou abrir aqui. Quando eu fatoro, é como se eu estiver dividindo 6 dividido por 6, 1, certo? Não preciso colocar aqui. A ao cubo dividido para A, lembra? Você tem A ao cubo dividido para A, lembra que aqui é A elevado a 1. Você pode entender da seguinte maneira. Divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes, então daria A ao quadrado, só para a gente relembrar. Ou se preferir também, como algumas pessoas gostam de fazer, A ao cubo é igual a vezes A, e A, aí corta, fica A ao quadrado. Aí fica a critério da forma como você vai entender. Eu prefiro, para ficar mais rápido, você entender que na divisão você subtrai. Então, se aqui tem 3, aqui tem 1, subtende que aqui tem 1, então 3 menos 1, 2, então vai ficar só o A ao quadrado. Menos 12 dividido por 6, 12 dividido por 6 é 2. E aqui A ao quadrado vai descontar uma unidade daqui, vai ficar quem? A. Mais 18 dividido por 6, 3. E A dividido para A é 1. Então não preciso colocar 3 vezes 1. Né? Fica só o 3. Agora eu posso verificar se o que está dentro aqui já está fatorado. Fatoração por fator comum. Como aqui consiste, né, em ser um trinômio, eu preciso verificar se isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Né? Aí você vai ter raiz de A ao quadrado, não precisa nem verificar, mas vamos lá. Tá óbvio. Raiz de 3. 3 não tem raiz, então essa aqui, ó, raiz A ao quadrado é A. Vezes raiz de 3 e ainda multiplico por 2. Isso aqui vai virar 2A raiz de 3. Não deu o termo do meio. Então isso aqui não é um TQP, não é um trinômio quadrado perfeito. Se não é um trinômio quadrado perfeito, eu vou tentar fazer a fatoração, né? Se possível, vou tentar fazer a fatoração do trinômio do segundo grau. Para isso, eu vou identificar quem é A, quem é B e quem é C. Vou utilizar a fórmula da equação do segundo grau. O A é o número que está multiplicando a letra que está ao quadrado, então vale 1. O B é o termo posterior, que está multiplicando a letra que não está ao quadrado, 2. E o C é a constante, 3. Então vamos utilizar delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a B menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o A. O A vale 1 vezes o C vale 3. Delta é igual a 4 menos 12. Delta é igual a menos 8, que não pertence aos reais. Isso indica que ele não vai ter uma forma fatorada no conjunto, se a gente for aplicar a equação, utilizando as raízes, não vai possuir forma fatorada aqui nos reais, certo? Então, essa fatoração ela termina aqui. Né? Essa aqui vai ser a fatoração por fator comum. Então, a forma fatorada que a gente chegou foi essa. Vamos agora para a letra B. Letra B. 12x ao quadrado, y menos 6x ao cubo, y ao quadrado. Então vamos lá. Bom, aqui eu tenho fator comum. Eu tenho um número que divide 12 e 6, ou seja, 12 é múltiplo de 6. Então eu já vou fatorar 6, que é o menor. E aqui eu tenho x ao quadrado, tenho x ao quadrado e x ao cubo. Então, menor x é o que vai ser fatorado, que é o x ao quadrado.
E tem o y e y quadrado, então eu vou fatorar o y que é menor. Quando eu fatoro, eu vou agora dividir. 12 dividido por 6 dá 2. X ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. Então não precisa colocar 1 aqui, né? Mas y dividido para y também dá 1. Então isso aqui 2 vezes 1 vezes 1, isso aqui na verdade resulta em 2. Menos 6 dividido por 6 dá 1. Então não preciso colocar aqui. X ao cubo dividido para x ao quadrado, lembra que é descontar uma unidade. Então eu vou descontar 3 tira 2, aliás, 3 tira 2, tira a unidade que está lá, vai dar 1. Y quadrado, agora sim, desconta uma unidade. Y quadrado dividido para y, desconta uma unidade, vai ficar y. Então aqui está fatorado. Tem mais alguma coisa para fatorar? Não. Essa foi uma fatoração do fator comum. C. Na letra C a gente tem aqui x à quarta mais 5x ao cubo menos x ao quadrado menos 5x. O que vai acontecer? Primeira coisa que a gente vai averiguar, que a gente vai verificar, é o seguinte. Aqui a gente tem um polinômio de 4 termos e aparentemente, nos parece que esse polinômio ele é oriundo de um cubo da soma, um cubo da diferença, mas aparentemente. Só que aqui eu não posso afirmar isso porque aqui o x está à quarta. Terei que pegar a partir daqui para eu poder afirmar. Então o que eu vou fazer? Eu estou observando que o x está em todos os termos, então posso considerar o x como fator comum, né? Tem x à quarta, x ao cubo e x. Eu vou sempre pegar o menor x, que é x elevado a 1, que é em relação a esse último aqui. Então, ó, vou fatorar. Quando eu fatoro, eu venho dividindo cada um desses termos pelo x que eu fatorei. E quando você divide, como aqui está elevado a 1, é só você descontar a unidade do expoente. Então, x à quarta dividido por x, desconta uma unidade x ao cubo. Mais 5x ao cubo, desconta uma unidade, vai ficar x ao quadrado. Menos x ao quadrado dividido para x, desconta uma unidade, fica x. E aqui, menos 5, quando você divide x por x dá 1, então só vai ficar só um número. X desaparece. Ainda aqui a gente verifica que não é um polinômio, um cubo, né, perfeito. Por quê? Porque aqui tem raiz cúbica, mas 5 não tem raiz cúbica. Então eu vou pensar em fatorar de outra maneira. Então eu vou fatorar essa parte aqui, porque eu já estou identificando que isso aqui vai ser fatorável também. Então, observe o que vai acontecer. Por isso que tem que ter uma percepção, né? Foi ensinado lá no exemplo. Se você tomou aquele exemplo, você vai agora conseguir sair daqui tranquilo. Então aqui, ó, eu vou fatorar quem? Sempre o maior, o menor, que é o x ao quadrado. Quando eu fatoro x ao quadrado, eu vou dividir agora cada um desses termos aqui pelo x ao quadrado. Então, x ao cubo dividido por x ao quadrado, desconta uma unidade, vai dar x. Mais x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar 1, então não preciso colocar. É como se fosse 5 vezes 1. Uma coisa dividida por ela mesma dá 1. Olha o que aconteceu. Menos x menos 5. Aqui eu identifico que isso aqui eu posso transformar em menos 1 vezes x mais 5. Olha lá. Vai ficar menos x, se eu aplicar a propriedade distributiva, menos 5. Ou seja, isso aqui eu posso transformar num produto. Um produto de quem? Eu estou vendo que os dois são negativos. Então eu posso fazer com que apareça um multiplicador menos 1. Então, ó, x mais 5, eu posso fazer que é menos 1 vezes, quando você divide aqui, agora você vai dividir todo mundo menos 1. Menos dividido para menos, mais. X dividido para 1 é x. Menos 5 dividido para menos 1 é mais. 5 dividido para 1 é 5. Olha lá. Isso aqui que eu acabei de fazer é uma percepção matemática que fez com que ficasse com dois termos semelhantes que pode ser fatorado. Então você tem x vezes x ao quadrado. E agora eu vou fatorar isso aqui. Fatorar e colocar em evidência. Então vai ficar x, né? Vou tirar aqui o x ao quadrado, estou fatorando a expressão. Então, ó, vou fatorar. Ele está aqui, então posso fatorar. Então vai ficar x mais 5. Se eu tirar ele daqui, quem é que sobra? Sobrou x ao quadrado.
x ao quadrado. E se eu tirar ele daqui, quem que sobrou? Menos 1. Então a forma fatorada que a gente tem aqui vai ser x vezes x mais 5 vezes x ao quadrado menos 1. Letra D. Isso mesmo. A B já foi, letra C, letra D. Na letra D a gente tem 25a ao quadrado mais 9b ao quadrado menos 30ab. Então, o que eu posso fazer? 30ab. Pelo que parece, isso aqui está desorganizado. Vamos tentar organizar assim. 25, vou tentar organizar. Porque esse termo AB parece ser o termo do meio. Então vamos colocar isso aqui no meio. Vai ficar 25 ao quadrado menos 30ab mais 9b ao quadrado. Agora sim está parecendo um trinômio quadrado perfeito. Vamos verificar. Vou tirar a raiz. Raiz de 25 é 5. Raiz de A ao quadrado é A. Né? E está aparecendo aqui, ó, que é o polinômio, né? É o quadrado da diferença. Vamos verificar. Esse primeiro é o trinômio quadrado perfeito. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de B ao quadrado é B. Temos que multiplicar um pelo outro e duplicar. 3 vezes 5, 15. A vezes B, AB. E agora tem que duplicar. Então aqui vai dar 30AB. Deu o termo do meio. Significa que esse cara é trinômio quadrado perfeito. Então a forma fatorada dele, lembra, a gente pegar 5A, pega o primeiro sinal, menos o termo que a gente extraiu a raiz. Isso aqui eu coloco ao quadrado, ou posso simplesmente fazer 5A, aliás, vou botar aqui embaixo, fazer 5A menos 3B e duplicar 5A menos 3B. Essas são as duas formas fatoradas de colocar, na forma de potência ou na forma de produto. Vamos para a letra E. Na letra E, 4x ao quadrado menos 25y ao quadrado. Tá na cara de que aqui se trata da diferença de dois quadrados. Se a diferença de dois quadrados vai se transformar no produto da soma pela diferença. Então vamos verificar. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Né? E aqui, raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de y ao quadrado é y. Então, só fazer o produto da soma pela diferença. Seria 2x menos 5y vezes produto da soma pela diferença. A diferença de dois quadrados a gente viu que se transforma no produto da soma pela diferença ou no produto da diferença pela soma. Tanto faz. A ordem dos fatores aqui não alteraria o produto. Letra F. Na letra F a gente vai ter 4x ao quadrado menos 24x mais 20. Tá parecendo um polinômio do segundo grau, porque aqui não tá dando para... Aqui teria raiz, mas aqui não teria raiz. Porém, como é 4, 24 e 20, 24 e 20 são múltiplos de 4. Então eu vou fatorar o 4. Fatorar o 4, o que vai acontecer? Vai ficar x ao quadrado menos 24 dividido por 4, 6. 6 vezes 4, 24. Vai ficar 6x. Mais 20 dividido por 4, 5. Então agora a gente vai verificar, né, se aqui a gente tem aquela possibilidade de ter um produto que gere uma equação do segundo grau. Porque isso aqui está parecendo uma equação do segundo grau. A gente precisaria achar as raízes. Porém, a gente aprendeu que a gente pode seguir um outro processo. A gente tem que achar um número que multiplicado dê 5 e que somado dê 6. Então vamos pensar aqui. Se fosse 3 mais 3. 3 mais 3 daria 6. Ok? Mais 3 vezes 3 daria 9. Não dá 5. Então não serve.
Então, vou pensar se o número é 2 e 3. Porque se eu fizer 2 mais 3, dá 5. Dá 2 vezes... aliás, tem que dar 6. Se eu fizer 4 mais 2, 4 mais 2 dá 6. Mais 4 vezes 2 dá 8. Então, não é. Então, vamos pensar num número que somado dá 6 e que multiplicado dá 5. Então, eu penso ser 5 e 1. Porque 5 mais 1 dá 6. E 5 vezes 1 dá 5. Agora eu preciso saber se esse 5 é positivo ou se 5 é negativo, né? Aí você tem que pensar, x, vamos colocar aqui, que é mais 1, se a gente colocasse mais 1 e mais 5. Olha o que aconteceria. Aqui você teria x ao quadrado, esse aqui seria a soma, né? Então, vai dar 6, vai dar mais 6, e aqui vai dar mais 5, porque é o produto. Porém, aqui está dando menos. Ok? Então, eu penso que para dar menos, os dois devem ser assim. Se for negativo, se eu botar os dois negativo. Olha o que acontece. Realmente. Aí aqui vai continuar sendo a soma. Olha lá. Menos 1 menos 5 vai dar menos 6. X. E menos 1 vezes menos 5 vai dar mais 5. Então, de fato, o número que a gente está procurando, a forma fatorada seria essa. Ok? Então, as raízes seriam 3, né? E seriam 1 e 5. Mas vamos supor que você não tenha essa expertise de fazer assim. Então, o que eu recomendo? Faça pela equação do segundo grau. Acha quem é A, quem é B e quem é C. A gente vai fatorar isso aqui, a gente vai transformar. A gente sabe que isso aqui é algo assim, a forma fatorada. Na verdade, a gente sabe que a forma fatorada é x menos x1, x menos x2. Caso você não lembre disso, não tem problema. A gente vai chegar lá no final, a gente não vai usar essa forma aqui. A gente vai deduzir essa forma natural quando a gente achar já isso. Então, você vai fazer aqui, ó. Achar o A, B e o C. O A é o número que está multiplicando a letra que está ao quadrado. X ao quadrado dá 1. É o coeficiente de x, então é menos 6. E é o termo independente. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual b ao quadrado, b é 6, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a é 1, vezes c é 5. Delta é igual 36, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20, então vai ficar menos 20. 36 menos 20 vai dar 16. Então, achamos 16, agora vem a segunda parte da fórmula. O que a segunda parte da fórmula diz? Que x é igual a menos b, mais ou menos, a raiz quadrada de delta, sobre 2a. Essa é a fórmula das raízes. Então, x é igual a menos b. Menos b tem que trocar o sinal. Menos b, vamos trocar o sinal. É negativo, vai ficar positivo. Mais ou menos, a raiz quadrada de delta. Acabamos de achar a raiz quadrada de delta, que é quanto? 16. Sobre 2 vezes o a. O a vale quanto? O nosso a está valendo ali dentro daquela equação 1. Então, x é igual 6 mais ou menos. Raiz quadrada de 16 é 4. 2 vezes 1, 2. Então, aqui você vai ter duas operações. Uma de mais, uma de menos. Então, x1 é igual a 6 mais 4 dividido por 2. E o x2 vai ser a segunda operação. 6 menos 4 dividido por 2. Então, 6 mais 4 vai dar 10. Dividido por 2 vai dar 5. 6 menos 4 vai dar 2. Dividido por 2 vai dar 1. Bom, para a gente saber como é que é a forma fatorada, é só a gente pensar o seguinte. E aí a gente volta aqui. Eu achei 2x. Certo? 2x que satisfaz a equação. Que se eu colocar aqui no lugar de x vai zerar. X igual a 1 e x igual a 5. Por que eu não estou colocando x1 e x2? Porque essas aqui são as duas equações. Eu vou esquecer aqui e vou escrever assim, x igual a 1. Se x igual a 1, qual é a função dele? Eu vou voltar à equação, vamos transformar isso aqui na equação.
traz para cá para o primeiro membro, vai ficar quanto? X menos 1 igual a 0. Essa parte aqui é o fator multiplicativo. Então, x igual a 5. Eu vou escrever como x menos 5, eu estou trazendo o primeiro membro, igual a 0. Esse aqui é o outro fator que a gente vai decompor. Então, na verdade, essa equação toda, ela vai se transformar em x menos 1 vezes x menos 5. Aí você não precisa lembrar de colocar aquela forma, né? Que a gente bota tipo uma formulazinha, x1, x menos 2. Aí se você achou que a raiz é positiva, vai vir para cá ficar negativa. Vai dar no mesmo. Menos 1 vezes x menos 5. É só para lembrar, mas enfim. Vai ficar 4 e agora a gente já sabe que é x menos 1 vezes x menos 5. Então está aqui a forma fatorada. Vamos para a próxima, letra G. Letra G a gente tem x ao cubo mais 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado mais y ao cubo. Tá na cara que essa configuração ela advém de um cubo perfeito, né? Então aqui vem a soma o cubo da soma, na verdade. Vamos verificar, para a gente averiguar, lembra, a gente tem que tirar a raiz cúbica de x ao cubo é x, raiz cúbica de y ao cubo, raiz cúbica de y ao cubo é y. Então, para a gente saber se isso aqui é verdade, a gente tem que triplicar e colocar o primeiro ao quadrado vezes o segundo normal. Tem que dar um termo que está lá. Deu. E o próximo, 3 vezes. Agora o primeiro normal e o segundo ao quadrado. Ah lá, deu. Então isso aqui é um cubo perfeito. Né? Então, deu aqui. É um polinômio cubo perfeito. Então a gente vai colocar aqui. Como é que a gente escreve? Sempre o primeiro sinal. Então vai ser x mais o y. E a gente vai colocar o cubo, ou, se preferir, pode colocar x mais y vezes x mais y vezes x mais y. Essa é a forma fatorada. Ou você escreve em forma de potência, ou na forma de produto mesmo. E por fim, a letra H. X ao cubo menos 9x ao quadrado mais 27x menos 27. Tá na cara que isso aqui tá parecendo também que essa expressão ela é aquela expressão que a gente eleva um binômio ao cubo, que pode ser o cubo da soma ou o cubo da diferença. No caso, é o cubo da diferença, porque lembra que a diferença, o sinal do segundo termo é menos e o sinal do último termo também é menos. Então, já identifiquei que isso aqui é o cubo da diferença. Mas vamos verificar. Raiz cúbica de x ao cubo é x, raiz cúbica de 27, que número multiplicado por ele mesmo, mais vezes ele mesmo, vai dar 27. É 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Vamos fazer aquele mesmo processo. Triplica, multiplica o primeiro ao quadrado vezes o segundo. E tem que dar um dos termos. Vai dar 9x ao quadrado. Deu. Ok. Agora eu vou fazer o mesmo processo 3 vezes. Agora eu vou fazer o primeiro normal e o segundo ao quadrado. O segundo é 3. Então vai ficar ao quadrado. 9, 3 vezes 9, 27. Então dá 27x. Dá o segundo. Então isso aqui realmente advém da diferença do cubo. Então para escrever lá, novamente, primeiro sinal. Vai ficar x menos 3 elevado ao cubo. Ou, se você preferir, você pode fazer x menos 3 vezes x menos 3 vezes x menos 3.